Se você é uma pessoa que nem eu, que tem raiva de pagar taxa, pagar juros, ou então ser cobrado pelas pessoas simplesmente porque você esqueceu uma conta e você está no meio da loucura e acaba realmente esquecendo as contas do seu dia a dia, esse vídeo é para você, justamente porque eu vou te mostrar qual que é o meu método de organização para que eu sempre seja notificado e consiga lembrar de todas as contas que eu tenho que pagar. E mais do que isso, também aproveitando todo o período que a gente tem, desde o momento que a gente recebe a conta até o momento em que a gente está chegando naquela data limite para pagar a conta, utilizando para render o nosso dinheiro e, consequentemente, ganhar um pouquinho mais através dos investimentos. Nesse vídeo eu vou te contar tudo isso e eu tenho certeza que pode ser um divisor de águas para você organizar muito melhor a sua vida financeira. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te falar é que se você não consegue pagar suas contas, se você não tem esse tipo de organização, a primeira coisa que eu recomendo a você é pegar e lembrar de cabeça mesmo quais são todas as contas que você tem que pagar dentro do seu mês. Então, pega contas da casa, pega contas da empresa, caso você tenha uma empresa, pega contas de outras pessoas, caso você pague contas de outras pessoas e também contas corriqueiras que você faz no seu dia a dia que talvez você esteja esquecendo de pagar. Beleza, colocou essas contas num papel, escreveu isso, e agora eu vou te mostrar qual que é a minha ferramenta, mas eu quero que você não se atente exatamente ao uso da ferramenta, mas sim a quais são as propriedades que tem dentro dessa ferramenta, para que você consiga, então, replicar dentro da sua organização. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela e aqui você já pode ver mais ou menos qual que é a minha lista. Então eu tenho uma lista aqui de todas as contas que eu tenho que pagar no meu dia a dia e sempre que eu preciso pagar alguma dessas contas, eu vou receber uma notificação. Por quê? Porque esse sisteminha aqui que eu criei, ele faz isso para mim. Então, sempre que tem uma conta, no começo do dia eu recebo aqui no meu celular que eu tenho que pagar essa conta e justamente por causa disso eu acabo não esquecendo de pagar a conta e daí, consequentemente, não pago juros, não pago taxas e consigo fazer com que minha vida financeira seja muito mais organizada. Essa ferramenta que eu utilizo, ela se chama ClickUp. E eu não vou te ensinar exatamente como utilizar o ClickUp, justamente porque eu já ensino em mais detalhes em um curso, um mini curso que eu tenho, chamado Organização da Lucro, em que ele não vai servir somente para você se organizar dessa parte de contas e dessa parte financeira, mas também para tarefas do seu dia a dia. Então, se você está sempre acostumado a apagar incêndio porque você esqueceu de fazer as coisas, ou então se você sempre vê que a sua agenda está lotada, que você está sempre correndo atrás de recuperar as coisas que você não fez no passado, talvez esse seja o sistema que você precisa aprender. E lá dentro do curso eu ensino em questão ali de 1 a 2 horas para você montar sua própria organização e a partir de agora ter uma organização muito mais fluente. Esse curso, só para vocês terem ideia, eu apliquei com pessoas próximas da minha família e também com pessoas próximas do meu trabalho. Eu ensinei e mostrei como é que fazia. Para alguns até eu mostrei as aulas que estavam dentro do curso. Essas pessoas aplicaram e foi unânime. Todas elas me agradeceram. Então, se você quiser, o link tá ali embaixo na descrição. Tá por um preço bem camarada mesmo, que é justamente para ajudar você. E caso você tenha qualquer dúvida, pode deixar um comentário, ou então mandar uma mensagem para mim no Instagram, justamente porque eu não sei até quando que eu vou deixar esse preço, né? Quem sabe ele pode estar aumentando já nas próximas semanas. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos pagar as contas no tempo certo e você vai ver que ainda eu utilizo uma estratégia para conseguir aumentar um pouco o rendimento enquanto o dinheiro está esperando ali para pagar a conta. Você vai ver com detalhes aqui nesse vídeo. Então, primeira coisa que eu falei para você fazer é justamente o que eu faço aqui. Eu listo todas as contas que eu tenho para pagar e coloco aqui dentro da plataforma. Então, eu tenho aqui Contabilizei, que é a empresa que faz a contabilidade da minha empresa. Tem o Nubank, né? Então, a conta do meu cartão Nubank. Tem conta de luz, conta do meu cartão XP, que é um cartão de crédito que eu utilizo também. Tem as contas do meu pai, tem os impostos que eu tenho que pagar, a internet. Tem aqui o número de celular da minha empresa, né, que é da Vivo, e também tem o meu condomínio. Essas são as principais
contas que eu pago. Mercado, coisas do dia a dia, normalmente eu coloco aqui dentro do cartão XP e aí é uma organização diferente justamente porque eu pago tudo dentro do meu cartão de crédito. Quem sabe no futuro a gente pode estar falando um pouco sobre isso. Só que mais importante do que você listar, essa ferramenta aqui, ela também ajuda a entender quando que você vai ter que pagar essa conta. Então você pode ver aqui ó, que a gente tem algumas outras colunas. Primeiro, prioridade. Normalmente, quando você vai pagar uma conta, você tem uma prioridade alta justamente porque você não quer pagar juros e você não quer que seu nome vá para o Serasa, não é verdade? Então, eu sempre deixo aqui com prioridade urgente, menos essa aqui, que você pode ver que ela está como normal, justamente porque essa conta de internet ela vem como débito automático dentro da minha conta. Então, sempre que for o dia em que eu tenho que ver se essa conta foi paga, eu só dou uma olhada lá no meu aplicativo de banco, vejo se foi descontada e aí eu já marco aqui como uma tarefa concluída. Depois a gente tem aqui a data de vencimento, que não é exatamente a data de vencimento da conta, mas é a data de vencimento do dia em que eu tenho que pagar essa conta. Então, no caso aqui, eu estou gravando no dia 14 do 10, né? 14 de outubro. E eu sempre deixo para pagar as minhas contas no dia 15 de cada mês. Pelo menos a maioria das minhas contas. Então, todas estão setadas aqui para pagamento amanhã. Os impostos eu deixo para pagar normalmente aqui, vamos ver, só deixa eu conferir aqui, normalmente no dia 18. Por quê? Porque é o melhor dia para eu pagar essa conta. Só para você ter uma ideia, a maioria das minhas contas, elas vencem no dia 20 de cada mês. E eu pago no dia 15. E aí você pode se perguntar, Gus, mas por que você paga 5 dias antes da conta vencer? E aí que eu te falo que normalmente você pagar um pouco antes dessa conta vencer é o ideal. Caso dê algum problema, caso a gente tenha alguma emergência, caso você não tenha o dinheiro suficiente para pagar naquele dia, você tenha tempo suficiente para correr atrás, emprestar de alguém, ou então fazer alguma coisa para conseguir aquele dinheiro e pagar a conta que você precisa. Mas um ponto bem interessante aqui é que eu, como trabalho como CLT, eu recebo no dia 1º. E as minhas contas só são pagas no dia 20. Ou seja, durante esse período do dia 1º até o dia 20, em que eu tenho o dinheiro pronto para pagar as contas, o que eu faço? Eu deixo esse dinheiro investindo lá dentro da caixinha Turbo do Nubank. Se você não sabe exatamente o que é a caixinha Turbo no Nubank, eu tenho um vídeo, eu vou até deixar aqui nos cards e também na descrição, para você ver exatamente como você pode ativar a caixinha Turbo no Nubank e também quais são os rendimentos que ela pode te dar ao longo desse período. Então, do dia 1º até o dia 20, são 20 dias em que a caixinha Turbo do Nubank ela vai estar rendendo o meu dinheiro. Então você pode, através desse período, ganhar ali também um rendimento, caso você não esqueça de pagar a sua conta no dia. E é justamente por causa disso que a gente tem esse sistema, porque ele me notifica sempre que é o dia que eu tenho que pagar a conta. Então, por exemplo, aqui, essas contas estão para amanhã, eu tenho os impostos aqui para pagar no sábado, a internet, ele está aqui como dia 21 do 10, então no dia 21 vai cair o débito automático, né? Lembra que eu falei que a internet ela vem como débito automático para mim? Aí eu tenho aqui também a Vivo Empresas, né, em que eu vou pagar aqui no dia 28 do 10, e eu também tenho um condomínio que eu vou pagar lá no próximo mês. Agora eu só vou te mostrar aqui como é que funciona isso. Se eu clicar aqui exatamente em data de vencimento, ele vem aqui para a visão de calendário. Então aqui em vermelhinho eu tenho exatamente o dia de hoje e aqui no dia 15 eu tenho a data de vencimento do pagamento dessa conta, né? Então no dia 15 eu tenho que pagar essa conta. Como ela vence só no dia 20, que é na segunda-feira, eu ainda tenho 5 dias caso aconteça alguma emergência. Mas normalmente eu pago no dia 15 justamente para ter essa tranquilidade. Agora, perceba que aqui embaixo está escrito aqui recorrente todos os meses. Se eu descer aqui, ó, você pode ver que a gente está no mês de novembro de 2025 e o dia 15 aqui ele também está num verdinho escuro. E se eu vier aqui para dezembro, é a mesma coisa. Dia 15, em janeiro, em fevereiro de 2026, tudo está aqui em verdinho. Simplesmente por quê? Porque quando eu abro essa tarefa aqui e eu venho aqui em marcar como concluída,
ele simplesmente vai alterar a data de vencimento dessa tarefa para o dia 15 do próximo mês. Eu vou te mostrar aqui só a cargo de exemplo. Então, ó, apagar, contabilizei, né, que é a empresa que faz a contabilidade aqui da minha empresa. Eu venho aqui, ó, em marcar como concluída, ele vai mudar aqui de amanhã, ele mudou para dia 15 de 11 de 2025. Então, nisso, eu não preciso ficar todo mês pensando, eu tenho que pagar essa conta, então eu vou ter que adicionar lá dentro da minha organização. Não, a ferramenta, ela já faz certinho. E lá dentro do meu curso, eu ensino exatamente como você fazer toda essa parte de configuração e você não se perder na hora de pagar as suas contas e, consequentemente, não pagar mais taxas, tá? Esse aqui é o principal. Você faz a lista de todas as contas que você tem que fazer, você pode colocar uma prioridade e você coloca aqui a data de vencimento de forma recorrente para que você nunca esqueça de pagar. E lembrando, sempre que você puder deixar o máximo possível com uma margem, o máximo possível próximo da data de vencimento, com uma pequena margem para caso aconteça alguma emergência, mais você pode deixar o seu dinheirinho rendendo e, consequentemente, ganhar dinheiro em cima disso. E mais do que isso, esse sistema eu estou te mostrando aqui dentro do meu computador, mas é lógico que você pode utilizar ele dentro aqui do celular. Então aqui dentro do meu celular, estou até abrindo aqui para mostrar para você que dá para a gente utilizar aqui dentro do celular. Então, ó, a mesma lista que eu tenho aqui, ó, eu vou mostrar aqui, ó, que está dentro do meu celular também. Então, tudo que você tem ali dentro do aplicativo do computador, ele aparece no aplicativo do celular. E mais do que isso, uma coisa bem importante, você consegue adicionar e receber notificações dentro do celular para que você nunca mais esqueça de pagar suas contas. Então, assim, você tem todas as contas listadas que você precisa pagar, você tem exatamente qual que é a data de vencimento em que você precisa pagar essa conta e você ainda tem as notificações que esse aplicativo vai mandar para você que você não esqueça, além de que você pode organizar para que o seu dinheiro ele renda enquanto você ainda não pagou as contas. É todo um sistema de organização financeira feito para que você aproveite cada vez mais o seu dinheiro, você não pague taxas, você não pague juros e você consiga ter a organização e a tranquilidade sem precisar ficar correndo atrás, tentando guardar informações dentro da sua cabeça. E é nesse momento que você percebe que, tendo uma lista de tudo que você tem que pagar, tendo um sistema que vai te notificar sempre que você precisa, né? Sempre que você tem que pagar aquela conta, e ainda colocando uma margem para que o seu dinheiro consiga render, você começa a gerar uma organização financeira em que te deixa muito mais tranquilo, em que você não precisa ficar guardando aqui na mente sempre que você tem que pagar uma conta, em que você pode utilizar a sua energia para fazer as coisas produtivas, enquanto que a ferramenta, o sistema, ele está ali sempre para te ajudar, para te lembrar das coisas e você não precisa ficar correndo atrás e se preocupando com isso. É esse tipo de organização que te dá mais liberdade, é esse tipo de organização que vai fazer você ganhar mais dinheiro, justamente porque você vai ter mais energia para fazer outras coisas, em vez de ficar se preocupando com as contas, com a sua organização. E é lógico que ainda vai te abrir portas para você, enquanto receber o seu salário, até o momento que você tem que pagar suas contas, você consiga deixar investido. E é lógico que se você quer uma dica ótima, é ativar a caixinha do Nubank, a caixinha turbo do Nubank, que, como eu já te disse, tem esse vídeo aqui, que eu te mostro exatamente como que você pode aumentar os rendimentos da sua caixinha do Nubank, e também tem um outro vídeo aqui que eu vou recomendar para você, em que eu te mostro todo o rendimento que eu já tive dentro da minha caixinha turbo do Nubank, e eu espero você nesses vídeos.